Irmãos, abramos a palavra de Deus, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Abramos a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 17, inicialmente. Faça a leitura, Romanos, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 17. Diz-nos a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Paulo escreve esta sua belíssima, poderosíssima carta aos Romanos. No verso 1 ao verso 7, ele fala, aqui faz a sua apresentação, dá a sua saudação. No verso 8 ao verso 15, ele mostra o seu amor pelos cristãos de Roma e o seu desejo ardente em poder visitá-los. E queria estar com eles, orava por isto, por eles, incessantemente em todas as suas orações, querendo estar em Roma para lhes anunciar o Evangelho. No verso 16 ao verso 17, ele mostra que não se envergonhava do Evangelho, porque revela ele que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, afirmando que a justiça de Deus, verso 17, se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá por fé. Este texto, o justo viverá por fé, fora lido há muitos e muitos anos atrás. Um homem chamado Martim Lutero, estudando a palavra de Deus, era um monge, era um professor de teologia, era um professor de
seminário, professor de faculdade teológica, um grande conhecedor da Bíblia, leitor da Bíblia assíduo, intérprete da Bíblia, pesquisava a palavra do Senhor, mas tinha uma angústia muito grande no seu coração. Uma angústia que batia a alma, que feria a sua alma. Um medo, um temor de morrer e não ter o privilégio de desfrutar da presença de Deus, de estar na presença de Deus, ali reconhecendo os seus pecados, as mazelas da sua vida, a sua rebelião contra Deus, a sua vida cheia de problemas, de lutas, de sabores, e ele se angustiava profundamente, de alguma forma querendo herdar, receber a salvação, desfrutar da salvação, e vendo que através dos seus atos, dos seus feitos, ele não conseguiria usufruir, receber a tão grande salvação na sua vida, até que em um determinado momento, numa sala escura, fechada, ali com pouca luz, a luz de vela na época, lendo a Bíblia Sagrada, ele leu Romanos 1, verso 17, onde está escrito: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E ele ali percebe que as suas obras não tinham valor algum, e eu mencionarei mais um pouquinho sobre isso lá na frente, que as suas obras não tinham valor algum, que o seu esforço não tinha valor algum, mas era a fé que lhe garantia, a fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo, que garantia a sua salvação. Dizendo aqui que a justiça de Deus, ela havia se manifestado, ela havia se revelado no Evangelho, e agora de fé em fé, e o justo vive pela fé. Hebreus capítulo 12 vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da fé. Quando fala fé em fé, está dizendo que a fé é o início, é o começo, o início, é o meio e é o fim. De A a Z é a nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus. E ali então, segundo Lutero, ele mesmo chegou a proferir: as portas celestiais me abriram e eu pude ter a certeza plena da presença de Deus, que eu estava adentrando os portais eternos, desfrutando de uma paz interior, de coração e alma, pois agora eu realmente reconheci que eu estou salvo pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho. E Lutero, como os irmãos sabem, ele então dá início à reforma protestante. E hoje estamos aqui celebrando 504 anos da reforma protestante. 504 anos da reforma protestante. E Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, ele prega na porta da catedral as suas 95 teses. Eram parágrafos, eram frases, eram verdades, e ali ele está chamando a igreja da época, ele está chamando as autoridades da época para debaterem alguns assuntos divergentes, alguns assuntos que não estavam condizentes com a palavra de Deus. Lutero, vale a pena dizer, ele nunca quis dividir a igreja entre protestantes de um lado e não protestantes de outro lado. Ele quis unificar a igreja. Ele quis trazer de volta à igreja aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a palavra de Deus ministra. Não for o desejo dele, repito para você, colocar protestante de um lado e não protestante de outro, mas trazer as pessoas de volta à Bíblia. Por isso então ele prega ali na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, chamando as pessoas, ministrando as pessoas, chamando-as para um diálogo, para uma conversa. Vamos conversar, vamos dialogar, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que a igreja da época está ensinando, será que é bíblico? Será que tem fundamento bíblico? O que ele queria? Um voltar às Escrituras. Um voltar às Escrituras. Lutero chegou a ser
perseguido, maltratado, excomungado, judiado, sofreu várias coisas. Lutero foi chamado a uma reunião para que ele pudesse renunciar todos os seus ensinamentos, que ele pudesse voltar atrás e renunciar tudo aquilo que ele havia falado, tudo aquilo que ele havia ensinado. E Lutero, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, ele disse assim: olha, eu estou disposto a renunciar tudo que eu estou ensinando, eu estou disposto a abrir mão, revogar tudo que eu tenho ensinado, desde que vocês me convencem, vêm me convencer, desde que vocês provem por meio das Escrituras que eu estou errado. Se provarem por meio das Escrituras que eu estou errado, eu renuncio agora tudo aquilo que tenho falado. Por que Lutero, ele busca e traz a reforma protestante do século XVI? E a pergunta é: o que estava acontecendo? E esta figura aqui representa o que estava acontecendo na época. Estava havendo um descarrilamento. O trem estava saindo do trilho, descarrilamento. O trem estava deixando o trilho, ele estava saindo do trilho. As doutrinas, os ensinamentos não estavam mais condizentes com a palavra. Nós devemos andar no trilho, caminhar no trilho, o vagão tem que estar no trilho, o trem tem que estar no trilho, mas quando o trem começa esse descarrilamento ou descarrilhamento, ambas palavras são corretas, quando isso acontece, gera um quê? O que gera? Um perigo muito grande, um grave perigo, uma tragédia. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem a vida, muitas pessoas são feridas, muitas pessoas são machucadas. Imagina você no trem e de repente o trem sai do trilho, acontece um problema. Quantas coisas horríveis acontecem, quantas coisas prejudiciais, quantas mortes, quanto sofrimento, quanta dor, por haver esta grande tragédia, deste ato, deste sofrimento causado pelo descarrilamento do trem saindo do trilho. E qual era esse desvio? Qual desvio está acontecendo? Vamos mencionar alguns. Por exemplo, no ano 503, a igreja oficial da época institui o purgatório, dizendo que as almas, quando morrem, elas não vão para o céu, elas vão para um lugar chamado purgatório, onde vão purgar os seus pecados, e após purgar os seus pecados, elas sairão do purgatório para o paraíso. E Lutero lê a Bíblia, medita na Bíblia e vê, na Bíblia não fala de purgatório. Jesus na cruz, quando estava na cruz, pregado na cruz, um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Um dos ladrões reconheceu a graça de Cristo, o seu sofrimento, reconheceu o seu pecado, o pecado do ladrão, do ex-ladrão, e diz: olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus volta-se para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não diz: você vai para o purgatório. Mas no ano 503 começa a ensinar o purgatório, começa a falar de purgatório, e as pessoas começam a dramatizar isto, começam a encenar sobre o purgatório, a dramatizar o purgatório. E há um filme chamado Lutero, Sua Vida e Obra, que traz essa dramatização. Em praça pública, reúne-se as pessoas em praça pública e as autoridades da época começam a fazer um teatro, uma encenação, um teatro. E nesse teatro mostra pessoas sofrendo, toda uma encenação, pessoas sofrendo, pessoas gritando, pessoas padecendo, pessoas angustiadas, pessoas ali com uma dor terrível. E vem o líder e fala assim: essas pessoas que estão sofrendo aqui é o teu ente querido que partiu deste mundo, mas está sofrendo no purgatório. Ele está pagando ali pelos seus pecados, ele está purgando os seus pecados no purgatório. Mas você
tem o poder de livrar esta alma do purgatório. Você tem o poder de acabar com o sofrimento do seu querido que partiu para a eternidade. Você tem o poder de fazer isso agora. Basta tão somente depositar uma moeda num gasofilácio, e ao soar da moeda num gasofilácio, esta alma sairá do purgatório e entrará no reino dos céus. Veja a malandragem, veja a idiotice, perdoe a expressão, veja a safadeza, veja a coisa errada, como muitas igrejas fazem na atualidade hoje, totalmente fugindo da palavra de Deus. A Bíblia diz que não é assim que funciona. Quando a pessoa morre, vai para o céu. Se aceitou a Cristo, se não aceitou, vai direto para o inferno. Não existe purgatório. E começaram a trabalhar esta ideia, a encenar e a dramatizar. Para quê? Para tirar dinheiro das pessoas, para construir os seus belíssimos templos, folheados a ouro, enganando o povo e as pessoas iludidas e ao mesmo tempo compadecendo daqueles que sofrem, querendo ajudar, começaram a fazer isso. O descarrilhamento do trem, o trem está saindo do trilho. Também no ano 783, há aí a adoração e veneração às imagens. Começam a introduzir as imagens, a veneração à imagem, a idolatria, as celebrações carregando imagens, e a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que é no céu ou debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. E você vai para o Apocalipse, diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, os idólatras não herdarão o reino de Deus, se não se converterem e abandonar a idolatria. Mas no ano 783, há a celebração das imagens, a adoração às imagens. No ano 880 institui a água benta, a água abençoada. Esta água benta que agora você vai usá-la para expulsar demônios. Parece pessoas no aniversário do reino de Deus pegando a água lá do bispo para querer expulsar demônio. É outra farisaísmo, outra coisa errada também que não procede com a palavra de Deus. A água benta é instituída. 993 tem a canonização, onde ensina, pessoas são agora canonizadas, são pessoas boas que vamos canonizá-las e elas se tornarão intercessoras no céu. E a Bíblia condena isso também, eu explico mais detalhe para frente. Em 1004, no ano 1004, institui-se na igreja o celibato. Não pode casar, tem que ser celibato. O líder não pode casar. Lutero, ele abandonou tudo isso, ele casou. Ele casou, teve família, construiu família, mas no ano 1004 é o celibato. O padre não pode casar, o líder não pode casar. Por que disso? Por que não pode casar? Porque se ele casa, tem esposa, tem filhos, e se ele vem a morrer, tem que sustentar a esposa, sustentar os filhos, e se ele é sozinho, se ele morre, tudo que ele tem vem para a igreja, não precisa sustentar ninguém, então fica tudo para a igreja. Então o padre não pode casar, institui o celibato. No ano de 1076, institui a infalibilidade. O que é infabilidade? 1776, infalibilidade, diz a infalibilidade da igreja, ou a infalibilidade papal. A igreja não erra, o Papa não erra, o líder não erra, nós somos infalíveis, a infalibilidade. Então aquilo que eu estou dizendo é infalível, o que a igreja está dizendo é infalível. Você pode errar, você pode falhar, a Bíblia pode falhar, mas a igreja tem a infalibilidade, ela não falha. Ou seja, em 1076 está colocando a igreja acima da Bíblia, a igreja acima da Bíblia. Lutero, ele inverte, é a Bíblia que está acima da igreja. A autoridade é da Bíblia e não é a autoridade da igreja. E a igreja tem que estar fundamentada na Bíblia. Em 1190 tem as indulgências. 1190 implanta-se as indulgências. Agora nós podemos comprar uma propriedade. Agora você que sempre sonhou em ter uma propriedade, você pode adquirir uma propriedade. E você vai adquirir a propriedade das propriedades. Você vai adquirir uma propriedade celestial. Basta depositar tanto aqui no gasofilácio e você sairá hoje aqui da reunião com uma escritura de posse de um terreno celestial.
quem quer, quem deseja, vem à frente. Multidões iam à frente, às indulgências, comprando propriedades celestiais. Imagina a pessoa saindo na rua, olha, eu comprei um terreno lá no céu, eu penso até construir um sobrado neste terreno, eu comprei um terreno lá no céu, eu penso até em fazer um puxadinho neste terreno, eu comprei um terreno celestial, ou seja, as indulgências, que era outro absurdo tremendo. Em 1220, começa a adorar a hóstia, a ceia, a Santa Ceia, os instrumentos da ceia, pão e vinho, começa a ser adorado. E depois tira o vinho da ceia, só fica a hóstia como sendo algo santo, puro, que tem que ser adorado, esquecendo que pão é pão na ceia, vinho é vinho. Não há a doutrina onde você ora e o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho torna-se o sangue de Cristo. Há essa transubstanciação, essa transformação. Agora está comendo o corpo de Cristo, está bebendo o sangue de Cristo. Esta outra besteira que em 1220 é instituída. Novamente o desencarrilhamento, está saindo o trilho, em 1230, vem a leitura, não, o que é isto? A proibição da leitura da Bíblia. É proibido em 1230, ano 1230, é proibido ler a Bíblia. Somente o clero, somente o sacerdote pode ler a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você pode ficar doido. Você pode ficar maluco, você não vai entender nada. É nós que entendemos, é nós que falamos, é nós que expomos. E veja aí, nós temos o quê? Nós temos a infalibilidade, nós somos infalíveis, nós não falhamos. E nós não podemos deixar você ler a Bíblia, porque nós temos a infalibilidade. Então aquilo que nós ensinamos, você tem que aceitar. E as pessoas vinham para as reuniões, as pessoas vinham para o culto, e o sacerdote, sabe como ele pregava? Ele pregava em latim, e ninguém entendia nada. Ele pregava em latim voltado para a parede, de costas para as pessoas, ninguém entendia nada. E também em 1316 institui-se a reza Ave Maria. Em 1316 institui-se a reza Ave Maria, onde diz lá, Ave Maria cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Mas quando vamos para a Bíblia, lá em 1 Timóteo 2,5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Maria não tem poder para interceder. Paulo, que morreu, não tem poder para interceder. Não é pede à mãe que o filho atende. Ela não tem poder nenhum. Ela morreu, foi uma santa mulher, consagrada, abençoada, ungida, privilegiada, mãe de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou nela Jesus Cristo, nasceu Jesus, mas ela morreu e foi para o céu. E ela não tem poder para interceder por ninguém, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Cristo, entre nós e Deus, que é Cristo Jesus. Não existe outro mediador. Então aqui estava acontecendo o quê? O desencarrilhamento. E Lutero vai vendo tudo isso. Ele vai estudando tudo isso. Ele fala, isso está errado, isso está falho, isso não está correto. A salvação é tão somente por meio de Jesus Cristo. E nós temos dois grandes problemas aqui das indulgências. Voltando às indulgências, quais são os dois grandes problemas da indulgência? O primeiro problema da indulgência é um falso senso de segurança. Falso senso de segurança. A pessoa, por ter pago um valor, ela achava que o céu estava garantido. Então ela tinha esse sentimento de segurança. Eu vou para o céu, olha, eu tenho a escritura do celestial. O meu terreno é o terreno lote 2, quadra 25, é lá na rua esquerda, ao lado da casa do Wellington, né, ao lado da casa do Alberto, lá na rua celestial, número 325, né, aqui o lote, a escritura, lavrado no cartório de Cascavel, cartório de registro de imóveis, né, assinado aqui por fulano, beltrano e ciclano, né, ou seja, uns falsos sensos de segurança. Outro grande problema da indulgência era reduzir o valor da morte a uma simples transição financeira.
reduzir o valor da morte a uma simples transição financeira. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, que Jesus Cristo verteu por nós o seu sangue lá na cruz, e nós não podemos ganhar a salvação por uma transição financeira. Se fosse uma transição financeira, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, bastava pagar. Mas e aquele e aquela que não tem dinheiro para pagar? Está perdido, não pode ser salvo porque não tem como pagar? Está errado. Então Lutero começa a ver tudo isso, ele fala, não, isso está errado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora do encarrilhamento. O encarrilhamento. O que é o encarrilhamento? É trazer o trem de volta ao trilho. É trazer a igreja de volta ao trilho. É colocar a igreja de volta ao trilho. E preste bem atenção no que eu estou dizendo e nas próximas palavras, para você entender aonde vamos chegar nos dias atuais e o que precisamos. Não perca nada. O encarrilhamento, trazer de volta o trem, colocar de volta o trem no trilho. Pois se o trem estiver no trilho, ele vai fazer uma viagem maravilhosa, ele vai poder viajar, vai poder levar pessoas, vai poder conduzir pessoas, vai poder abençoar pessoas, porque ele está no trilho, conduzir as pessoas em segurança, trazer para as pessoas segurança, porque elas estão num trem firmado, alicerçado na palavra, que está no trilho, moderno, abençoado, sendo aí um abençoador de vidas em nome de Jesus. Então o que nós precisamos? Da centralidade das Escrituras. Centralidade das Escrituras. Agora note, acompanhe comigo, acompanhe aqui, essa frase, não sacrifique a verdade no altar da modernidade. Nós não podemos sacrificar a verdade no altar da modernidade. Billy Graham chegou a dizer, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós não podemos sacrificar a verdade no altar da modernidade. Ou seja, o que é isso? Eu estou vivendo uma outra época. Estou vivendo um período de modernidade. Então, por estar vivendo a modernidade, eu preciso sacrificar a verdade, adaptando a Bíblia ao contexto social, ou ao momento vivencial, ao momento que nós estamos vivendo neste presente século. Não sacrifique a verdade no altar da modernidade. Mas hoje, as pessoas novamente estão tirando o trem dos trilhos. Está havendo novamente o descarrilamento, o trem novamente está saindo do trilho. E algumas palavras surgem hoje em dia, diante disso. Primeiro, é o sincretismo. Segundo, é o inclusivismo. E terceiro, o pluralismo. O que é o sincretismo, inclusivismo ou pluralismo? São as novas heresias do século presente. Nós temos que viver o sincretismo. Nós vamos juntar tudo junto e tirar o que é bom de tudo. No tudo, nós tiramos algo bom. Vamos fazer aí uma religião universal, aceitando todos os valores. O que é o inclusivismo? É o que mais se ouve no presente século, mais do que sincretismo, que é algo passado, o inclusivismo. Nós precisamos agora incluir. Precisamos incluir os homossexuais, precisamos incluir as lésbicas, precisamos incluir ideologia de gênero, precisamos incluir isto, aquilo outro, incluir o uso das drogas, incluir o inclusivismo. Nós precisamos incluir. Nós não podemos agir de contrário, porque nós temos que amar todo mundo,
E ao amar todo mundo, nós precisamos abraçar a todos. Aí cai no pluralismo, que é aceitar tudo ao mesmo tempo, achar que toda religião, que toda doutrina, todo ensinamento tem algo de bom, e nós precisamos ter essa consciência global, nós precisamos apreciar as outras religiões, nós precisamos buscar uma religião universal para a humanidade. Nós não podemos mais agir de maneira contrária. Olha os ensinamentos de hoje. Nós vamos ter uma consciência global, apreciação de outras religiões, busca de uma religião universal para a humanidade, porque agora vivemos na época do inclusivismo, caindo no pluralismo e já estivemos no sincretismo. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? O que a palavra de Deus ensina sobre isto? Quando a palavra de Deus nos chama para um voltar ao trilho, vamos voltar ao trilho, vamos colocar o trem no trilho, aí nós nos depararemos com algumas expressões bíblicas. Primeira expressão bíblica, absoluto. Segunda expressão bíblica, único. Terceira, definitivo, final, normativo, supremo. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar estas 6 expressões, 6 ensinamentos na palavra de Deus. Eu repito para você, absoluto, é único, definitivo, final, normativo, supremo. Biblicamente não existe pluralismo, não existe sincretismo, não existe inclusivismo. Biblicamente é o absolutismo, é absoluto, é final, é único, é definitivo, não tem outra coisa. Cada religião tem uma coisa boa, não tem. Cada povo tem uma coisa boa, não tem. Cada povo tem uma coisa maravilhosa, cada povo traz um ensinamento bacana que pode nos conduzir à salvação. Não, não, não. Pois a salvação é somente em Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. E se a pessoa não se rende a Jesus, ela não é salva. Ela precisa de Jesus, amém, irmãos? Então essa ideia de inclusivismo, nós precisamos incluir, nós precisamos readaptar a Bíblia, nós precisamos reescrever a Bíblia. Agora não pode mais falar da Bíblia, as escolas proíbem falar da Bíblia, atacam a Bíblia. As pessoas zombam de nós porque oramos, porque buscamos a Deus, porque cultuamos. As pessoas criticam a Bíblia. E há uns filhos do demônio que escrevem na Bíblia que a Bíblia aceita coisas homossexuais, lésbicas. Uma pessoa escreveu na Bíblia, a caneta que agora ela aceita, que é possível. Isto é aberração, isto é afronta a Deus. Isto é blasfêmia contra Deus, chega até a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, se alguém pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Nós não vamos agora incluir ninguém, nós vamos agora continuar pregando a salvação em Jesus. Mas pastor, nós precisamos amar todo mundo, e Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus é santidade, Deus é pureza, Deus é consagração, Deus é piedade, Deus é justo juiz. A Bíblia diz aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Agora, se eu rejeito a Cristo, eu estou perdido. Lutero, ele está trazendo de volta a igreja, ele está ministrando a igreja. Lutero está trazendo pontos aqui, principais, importantes, fundamentais à igreja. Lutero está trazendo de volta a essência da igreja. E essa essência da igreja, como você bem sabe, eu resumo aqui, resume-se em 5 pontos importantes. Primeiro, sola gratia, que quer dizer somente a graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, que é o verso 9 que fala isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o verso 10. Então, eu posso praticá-las, as boas obras, mas eu não sou salvo pelas obras. E Lutero está dizendo, olha, o absoluto, a salvação é um ato da graça de Deus. Você não precisa pagar indulgências. Você não precisa andar com uma cruz pesada nas costas. Você não precisa ir a pé daqui a Aparecida. Você não precisa ir a pé daqui em Roma, a pé daqui a Jerusalém. Você não precisa. Porque a graça de Jesus te salvou, a graça de Jesus te redimiu, e por mais que você se esforce, você nunca será capaz de receber a tão grande e sonhada salvação em Cristo Jesus. Porque é pela graça que nós somos salvos. Você não dá o seu dízimo, a sua oferta para receber a salvação. Você dizime a oferta para abençoar a obra de Deus, para a manutenção da obra de Deus, que gasta dinheiro, luz, água, os instrumentos, tudo isso tem custo. E você é missionário, você abençoa, mas não para ser salvo. Você não faz uma barganha com Deus. Você não consagra, eu preciso comprar aquela propriedade, eu vou dizimar, porque o Senhor me dê aquela propriedade. Não, você não vai barganhar com Deus, a salvação é de graça. É graça. Graça quer dizer favor imerecido. E as pessoas iludidas, as pessoas escravizadas, as pessoas judiadas, as pessoas sendo sonegadas, as pessoas sendo roubadas e furtadas, porque achando que elas precisavam fazer algum esforço. Eu preciso rezar tanta Aves Maria, preciso rezar 500 Pai Nosso, para ter meus pecados perdoados. Não, meu irmão, você já foi perdoado pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Ele nos salvou, apesar dos nossos deméritos. Não há mérito, é graça abundante do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém, igreja? É graça do Senhor. Mas também ele fala sola fide, que é somente a fé. Efésios 2,8, eu volto a ele, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é um instrumento, é o canal. Eu creio em Cristo. E se você ler Hebreus 11:1, vai dizer o que é fé. A fé é a certeza de coisas que não vêm, a convicção de fatos que se esperam. Pela fé eu estou salvo, pois a minha salvação foi um fato concretizado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Eu estou salvo porque o sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário suficientemente para me perdoar os pecados e me garantir a salvação. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, não no meu esforço, não na minha capacidade, mas em Jesus. Aí vem sola Christus, que quer dizer somente a Cristo. E para um pouquinho aqui nesse ponto, somente a Cristo, só Jesus. Não tem inclusivismo, junta isto aqui, junta aquele ali, vamos fazer aqui um mexidão. Não, vamos praticar ecumenismo, todas as religiões são boas. Não são. Todas as religiões salvam, não salvam, pois só Jesus salva. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós carecemos de Jesus. Você não precisa do pastor, que sou eu. Você não precisa da igreja, o templo. Você precisa de Jesus. E ao buscar a Jesus, você vai querer estar num lugar sendo edificado, como está aqui nessa noite, vai querer uma liderança fiel à palavra para abençoar a sua vida, a ministração, mas você não precisa de mim nem da igreja, você precisa de Jesus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos de Jesus. A salvação está em Jesus. O Evangelho de Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho
De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé, a fé na pessoa de Cristo. Então ele tem que ter relacionamento com Jesus, ele tem que ter vida com Jesus, ele tem que ter intimidade com Jesus, e quem busca vida, intimidade com Jesus, busca a santidade, a consagração, a pureza na pessoa de Cristo Jesus. Ele ou ela abandona os seus pecados, abandona as mazelas da sua vida, abandona as suas sujeiras, ele lava pelo sangue de Jesus, agora ele diz, eu sou de Jesus, porque agora está havendo encarrilhamento, o trem está no trilho, e o trilho da fé, o trilho da salvação, da eternidade, caminha maravilhosamente bem, porque não está mais havendo um descarrilamento, mas tem um encarrilhamento, nós estamos no trilho da fé, seguindo a Jesus Cristo. E Lutero diz, sola Escritura, quer dizer somente as Escrituras. Meus irmãos, tem muitos livros escritos. E todos os livros escritos, poderíamos queimar todos eles. Todos eles. Porque o livro dos livros é a Bíblia. Tem livros bons e não bons. Mas todo livro, por melhor que seja o autor que escreveu aquele livro, o livro tem falhas, tem erros, tem interpretações pessoais. Todos podem ser queimados, sem exceção. Mas o único que não pode é a Bíblia. Eu não estou aqui menosprezando os livros bons, não estou fazendo isso, me entendam bem. Eu estou supervalorizando a Bíblia, amém, irmãos? Entendam isso em nome de Jesus. É lógico que os autores cristãos escrevem comentários bíblicos, são excelentes, excepcionais. Devocionais bíblicos, livros devocionais bíblicos são maravilhosos, bacanas, tremendos, abençoadores. Temos autores em nosso meio, eu já escrevi alguns, vários irmãos escreveram vários aqui em nosso meio. Mas Lutero fala somente as Escrituras. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos nos reencontrar com as Escrituras. Nós precisamos amar as Escrituras. Meu querido irmão presbítero Herto mandou para mim antes do culto um vídeo que foi aprovado agora em Brasília. Vão construir em Brasília um museu da Bíblia, louvado seja Deus por isso. Nos Estados Unidos já tem, Jerusalém tem. O museu da Bíblia. Agora veja quantas pessoas se levantarão contra isso. Dizendo que é absurdo, que é besteira, gasto desnecessário. Mas eles gastam com tanta porcaria. E agora quando é gasto com algo essencial, vão criticar. Mas o que nós precisamos fazer é voltar à Bíblia. O que a Bíblia fala do relacionamento entre homem e mulher? O que a Bíblia fala sobre a questão sexual? Pode haver sexo fora do casamento? Namorados podem estar transando? Biblicamente, não. Sexo é guardado para o casamento entre marido e esposa, casados. Fora disso é adultério. Sem casamento é fornicação, pecado, e não herdarão o reino dos céus quem tais coisas praticam. Homossexualismo na Bíblia, pecado. Lesbianismo, pecado. Quer dizer, pastor, que nenhum lésbico, nenhum homossexual pode ir para o céu? Se converter, aceitar a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, a graça em Jesus Cristo, rendendo-se a Cristo, ele vai para o céu. Meu grande amigo, pastor Manuel Mendes, pastor em Itamonte, já pregou aqui várias vezes, era um homem homossexual, viveu em São Paulo como homossexual, garoto de programa, mas um dia abraçou o Evangelho de Jesus, abandonou a vida promíscua, veio para a igreja, hoje é um pastor, tem a sua esposa, os seus 3, 4 filhos, abençoado por Deus, porque ele abandonou aquela vida, ele veio para Jesus, mas se não vier para Jesus, não tem salvação, porque a salvação é só em Jesus. Lutero está dizendo, irmãos e irmãs, nós precisamos voltar à Bíblia, nós precisamos supervalorizar a Bíblia, não vamos fazer inclusão, não vamos fazer pluralismo, nem sincretismo, a Bíblia é absoluta, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, e sola deu glória, somente a glória a Deus, somente Deus é glorificado, em nome de Jesus. A glória não é para o pastor, não é para o músico, a glória é para Jesus, amém, igreja? Não é o bispo, não é o papa, que são falíveis, erramos,
mas a glória é de Deus. É Deus que tem que ser glorificado. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Nós devemos estar juntos, unidos em Cristo Jesus, firmados na palavra de Jesus, amantes da palavra de Jesus, vivendo a palavra do Senhor Jesus, valorizando a Bíblia Sagrada, porque ela nos mostra o caminho para o céu, e ela também revela o caminho para o inferno. Ela mostra como servir a Deus e como servir ao diabo. Ela mostra como ter uma vida bem-sucedida e abençoada, ou ser uma pessoa desprezível, sem redenção e sem salvação. Então nós precisamos do quê? Deste reencontro com a Bíblia. Por que era proibido? Você viu aqui, a leitura da Bíblia era proibida. Por quê? Porque as pessoas, quando começavam a ler a Bíblia, quando elas começavam a meditar na Bíblia, elas iam vendo os absurdos que lhes estavam sendo ensinados e impostos, elas iam abandonando tudo isso e ficando ao lado da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu ia falar mais lá na frente, mas eu adianto aqui, há um fato maravilhoso na vida de Lutero, que Lutero, quando foi perseguido, queriam matar Lutero, ele se refugiou num castelo. E um príncipe o protegeu naquele castelo e dizia que ninguém ia colocar a mão em Lutero, tal sua proteção de um príncipe. Sabe o que Lutero fez em 11 semanas apenas? Ele traduziu todo o Novo Testamento para o alemão em 11 semanas. De Mateus a Apocalipse, em 11 semanas, ele fez a tradução de todo o Novo Testamento. Porque Lutero dizia assim, o povo precisa ler a Bíblia. A pessoa mais humilde, mais iletrada, mais inculta, e a pessoa mais estudada, o intelectual, o doutor, pós-doutorado, a pessoa mais cheia de conhecimento, e a pessoa sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo, mas ambos têm que ter o privilégio de ter a Bíblia em mãos e poder ler a Bíblia. E a primeira impressão da Bíblia, pela imprensa de Gutenberg, 3.000 exemplares. Poucos dias esgotaram os 3.000 exemplares. E as pessoas adquiriram as Bíblias. E vendia como se fosse hoje assim por R$1. Um valor simbólico. 3.000 foram embora. Depois outras Bíblias foram impressas. E a tradução de Lutero ganhou fama. E as pessoas liam e entendiam o que estava lendo. Deus quer que você leia e que você entenda o que está lendo. Deus quer que você venha ao culto e você entenda o que está sendo ministrado no culto. Que você fale, eu vim a este culto, eu entendi, eu compreendi, eu estou sabendo o que está sendo falado, porque o pastor está pregando dentro da Bíblia. Ele não está pregando que teve um sonho, uma revelação, houve um momento de êxtase espiritual, ele foi até ao 5º céu. Não, ele está pregando a Bíblia. Palavra de Deus. E você está conferindo pela Bíblia a palavra de Deus em nome de Jesus. Mas há 3 coisas maravilhosas que eu quero ainda destacar com os amados. Primeira, antes de falar das 3 coisas, a centralidade das Escrituras. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas, irmãos. A centralidade das Escrituras. Por que nas igrejas reformadas, o púlpito sempre está no centro da igreja? Aqui está o centro, o corredor central. E no centro está o púlpito. Para representar isso aqui, a centralidade das Escrituras. O que é essencial é a Bíblia. É a pregação da palavra de Deus. Louvor, complemento. Orações, complementos. Introduções, complementos. Mas a centralidade é a Bíblia. Louvor nos prepara para recebermos a palavra de Deus. Depois louvamos para agradecer a Deus por aquilo que recebemos do Senhor na ministração. Mas é a centralidade das Escrituras. Este homem, um reformador, Cal, diz o seguinte: o Evangelho é a história daquilo que Deus em Cristo fez pelos pecadores. Não é, em primeiro lugar, a experiência que algum indivíduo particular teve com Deus,
E se quisermos que os testemunhos sejam dados de alguma forma, que tenha alguma utilidade, devem deixar transparecer este fato. O testemunho tem que transparecer o quê? O Evangelho é a história daquilo que Deus em Cristo fez pelos pecadores. Não é uma experiência particular que eu tive. Não é um fogo que eu senti. Não é um calor que eu senti. Mas é aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Tiago 1,22 diz: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando somos apenas ouvintes da palavra, uma boa mensagem, gostei, maravilha, mas eu não me torno praticante, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Compreendamos a vida como um todo, pois incorpora todas as áreas. Na área teológica, política, social, cultural, econômica, a vida real não se decompõe em categorias nítidas e separadas. Não existe agora eu sou o empresário fulano de tal, agora eu sou o doutor fulano de tal, agora eu sou aquele. Não, eu sou o homem de Deus, você é a mulher de Deus, quer seja exercendo a teologia, quer seja na política, quer seja na área social, cultural, ou nas suas economias, na área econômica, no trabalho, no comércio, você se apresenta como um todo, como um homem de Deus em nome de Jesus. Não há uma dicotomia daquilo que você faz no domingo, daquilo que você vai fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você é cristão 24 horas por dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque a Bíblia, ela nos traz neste todo, em nome de Jesus. Voltemos ao trilho. Voltemos ao trilho. Que quer dizer o quê? Voltemos à Bíblia. Voltemos à Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos saber o que a Bíblia ensina. Irmãos, há uma ignorância muito grande acerca de ensinamentos bíblicos. Há uma ignorância muito grande acerca de conhecimentos bíblicos. Nosso ministério infantil está ensinando as crianças a decorarem versículos bíblicos. Nossas crianças estão decorando versículos bíblicos. Elas estão citando a Bíblia de cor e salteado, porque nós precisamos investir na Bíblia. Precisamos ensinar aos nossos filhos os valores da Bíblia, os valores da palavra de Deus, pois é única, é absoluta, não é relativo. Não é mais uma coisa, é a coisa, a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu queria deixar 3 aplicações. Primeira, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Irmãos, Lutero era um homem só. Um homem só. O poder da época era gigantesco. A força da época era tremenda. Mas Lutero, naquela noite, ele lê: o justo viverá pela fé. Ele vê todos os erros. Ele se levanta, dizendo: está errado. Está errado. E ele enfrenta autoridades. Houve uma bula papal, o excomungando, o amaldiçoando. Ele rasga aquilo e queima. Porque ele se levanta. Ele deixou Deus usá-lo. Um homem só, que fez a diferença no século XVI. Só um homem. Deus só precisa de um homem disposto, uma mulher disposta a ser usado pelo Senhor. Deixa Deus te usar. Segundo lugar, é preciso ter paixão por vidas. Lutero tinha paixão por vidas. Lutero amava pessoas. Nós ouvimos de manhã, a doutora Ingrid trouxe uma mensagem muito bacana de manhã, um estudo fenomenal,
sobre o evangelismo. Queria que todos assistissem pela internet depois, quem não teve de manhã. A evangelização, discipulado. Citando no final aquela frase bacana daquele livro Recado para Caçadores de Almas, William Buller, onde diz lá, Horácio, né? Horácio diz lá, é um outro autor de outro livro que tem esse nome, Paixão por Almas, um outro autor americano. Horácio diz lá, não é curioso que a salvação de um homem depende da boca de um outro homem falando? Nós precisamos ter paixão por almas. Lutero poderia ter dito assim, eu estou bem. Eu entendi a verdade, eu compreendi a verdade, louvado seja o Senhor, eu estou salvo, aleluia, e que o resto vá para o inferno. Não, ele enfrenta por amor às pessoas, ele traduz a Bíblia, o Novo Testamento em 11 semanas, o Velho Testamento gastou anos, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos, que as pessoas hoje não estão tendo mais paixão por vidas, é assim, paixão por animais, paixão por os bichos, paixão pelo seu pet, não por almas. É lógico que nós gostamos dos nossos animaizinhos, cachorrinhos, gostamos, animais, gostamos, também tenho, gosto, mas cachorro é cachorro, gente é gente. Tem gente, se o cachorro morre, fica deprimido. Tem gente, se o cachorro fica doente, a pessoa não dorme. Entra em pânico, vai, que dor, não aguento, que dor, que sofrimento, como eu sofro, Jesus. Está errado. Será que a mesma dor teve quando alguém foi para o inferno? O mesmo sentimento teve quando alguém deixou de evangelizar e a pessoa morreu num acidente e não teve um encontro com Cristo antes da morte? Será que tem essa paixão? Chorou? Eu lembro uma vez, eu estudava em Patrocínio, fazia o Instituto Bíblico Eduardo Leme, me formei evangelista, depois bacharel em teologia, depois direito, por aí foi. Mas antes fazia o curso de evangelista, nós assistimos uma palestra sobre evangelismo, e um dos nossos colegas, que já está na glória, faleceu esse ano também, está com Jesus. Ele foi para o quarto, nós tínhamos ali, nós morávamos no mesmo local da escola, era um internato. Ele foi para o seu quarto, nós falamos, o rapaz já foi para o quarto, já foi. E nós, a quase 800 metros do quarto daquele rapaz, escutávamos o choro dele, angustiante, ele chorava, angustiante, lágrimas derramava pelos seus poros. Senhor, tem alma se perdendo, tem alma indo para o inferno, Senhor, me usa como pregador do Evangelho, me usa para anunciar as boas novas do reino. Ele chorava tão alto, que a mais de 800 metros nós escutávamos. Mas tem gente que chora muito mais para um animal que morre do que para uma alma que está morrendo. Parece que perdeu um filho, uma filha. Não sou contra ter sentimento pelos animais, mas há limite. E a Bíblia diz que animal não vai herdar o reino dos céus. Quem vai para o céu é gente como a gente, que tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. E tem gente que vai dizer, se o animal meu não vai, eu também não vou, tá? Você vai para o inferno com o animal. O animal nem para o inferno vai, que ele acaba, morreu, acabou, né? Se não aceita Jesus, vai para o inferno. Aí, pastor, meu animalzinho, vou para o céu, vou levar ele, pastor. Tem um pet celestial. Animal não é gente. Tem pessoas na rua abandonadas. Tem filhos sem pais, pais sem filhos. Pessoas sem famílias. Pessoas se perdendo, se prostituindo, se drogando. E às vezes nós perdemos a paixão por vidas. Não choramos quando Deus chora. Não nos comovemos com aquilo que comove o coração de Deus. E nós cruzamos os braços. A irmã Ingrid disse muito bem de manhã aqui que a evangelização é uma ordem, né? Não é uma opção, é uma ordem. Ide, evangelize. Fazer discípulo. Deus mandou. Ele não deu opção, Ele mandou. Nós podemos anunciar o Evangelho no elevador, a irmã ensinou aqui de manhã, na rua, no carro, nas células, nos pequenos grupos. Mas tem gente muito mais preocupada com o sucesso profissional, com o crescimento financeiro,
do que com ganhar almas. E se nós amamos as pessoas, não podemos deixá-las ir para o inferno sem ouvir o Evangelho de Jesus. É lógico que nós não temos poder para salvar ninguém. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos o poder de anunciar. Se ela vai ter um encontro com Deus, ser transformado ou não, é problema dela com Deus. Mas o nosso é divulgar. Numa grande empresa, nós fazemos parte do marketing, da divulgação. Departamento pessoal, quem entra, quem não entra, é com o Senhor nosso Deus. Não é com a gente. Departamento pessoal é com Ele. Agora o marketing, a divulgação, eu e você, em nome de Jesus. Fazer discípulos, mais de 200 vezes o Novo Testamento fala. E Lutero estava discipulando, estava pregando. Paixão por vidas. No filme Lutero, Sua Vida e Obra, uma mulher chega para ele rindo, sorrindo, cantando, pulando. Olha, eu estou bem. Ele disse, por que o senhor está bem? Agora eu juntei tantas moedas, graças a Deus, eu consegui comprar minha propriedade no céu. E mostrar uma escritura. Ele pega aquela escritura, rasga e joga no chão e pisa. Pega o dinheiro do bolso dele, devolve a mulher e fala, não acredite nisso, pois o sangue de Jesus te libertou. Eu assisti esse filme no cinema. Foi algo impressionante. Quando passa esta cena, as pessoas do cinema começaram a aplaudir. É um filme, estavam aplaudindo. Porque tinha paixão por almas. Você pode ser um advogado, um juiz, um promotor. Você pode ser um empresário, um representante comercial, um médico, isto, aquilo, aquilo outro. Isto é a sua função secundária, pois a primordial é falar do amor de Cristo às pessoas, em nome de Jesus. O pastor me confidenciou ontem, ou hoje, não lembro, um dos auxiliares, que uma pessoa ligou por aqui na igreja, procurou ele, disse, pastor, com um colega meu, trabalha com a gente, disse, eu vim à igreja, eu entendi tudo que o pastor falou. Onde eu vou, não entendo nada. Quanto eu tenho que pagar para fazer parte dessa igreja? Ele disse, é de graça, não paga nada. Pois a salvação é de graça. Você não precisa pagar, Jesus já pagou por você. Irmãos, paixão por vidas, terceira lição, serviço, não lamento. Tem gente que vive lamentando, outros vivem servindo. Lutero, quando preso, de certa forma preso, porque ele estava no castelo sem poder sair, embora protegido pelo príncipe, para ninguém o matar, para ninguém viesse a matá-lo. Ele não ficou lá lamentando e chorando, ele ficou traduzindo a Bíblia para o Novo Testamento. Serviço, não lamento. As igrejas, fruto da reforma protestante. Enquanto uns questionam dificuldades, outros tornam realidade. Enquanto uns questionam dificuldades, outros tornam realidade. Um homem se levanta dizendo, pessoal, precisamos voltar à Bíblia. Estão ensinando coisa errada aí. Não é porque a igreja precisa de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, nós vamos enganar o povo. Não. Vamos voltar à Bíblia. Mas a doutrina da infalibilidade da igreja colocava a igreja aqui e a Bíblia aqui. Lutero fala, está errado. A Bíblia é a autoridade máxima da igreja. O que eu prego tem que ser bíblico. O que os demais usam esse púlpito para pregar tem que ser bíblico. E nós precisamos amar a Bíblia cada vez mais e meditar na Bíblia. Eu poderia citar para você tranquilamente
2 Timóteo, Salmo 1, Josué capítulo 1, Salmo 119, onde fala dos privilégios, das benesses que tem aquele e aquela que lê, que medita e que segue a palavra de Deus. Não caia nessa de um inclusivismo, não. Fala, nós somos da Bíblia. Ela usa a palavra como absoluto, normativo, final. A autoridade final, a palavra final é da Bíblia Sagrada. Não se iluda. Deus nos deu o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Certa feita, diz a Bíblia, o texto bíblico, o rico Lázaro, a morte daquele homem, que ele estava no inferno em tormentas, e ele diz, Senhor, manda que alguém vá à terra e avise meus irmãos da tormenta do inferno, para que não venham parar aqui. Deus disse, ninguém sai daqui, para lá nem de lá para cá. Do céu ao paraíso, paraíso para o céu, quando referia-se ao rico Lázaro. Mas ninguém vai à terra, porque eles lá, eles têm os profetas. O que são os profetas? A Bíblia Sagrada. Profetas maiores e menores. Tem Moisés e os profetas. Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Profetas maiores e menores. Eles têm a Bíblia Sagrada. Se não quiser vir parar no inferno, que leiam a Bíblia. Pois se deixá-la, não haverá desculpa para a perdição. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à Bíblia. Deixa Deus te usar. Paixão pelas almas. Serviço sem lamentar. Enquanto muitos lamentam, destacam as dificuldades, outros tornam realidade. Lutero não viu dificuldade, ele viu realidade. Pois a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. E o mundo inteiro foi abençoado por meio de Lutero. Deixa Deus te usar. Hoje celebramos 504 anos da Reforma Protestante. O dia que a Bíblia foi colocada em nossas mãos. Eu tive o privilégio de nascer em um lar evangélico. Guardo hoje com muito carinho a Bíblia da minha mãe. A minha primeira Bíblia quando fui ordenado há muitos e muitos anos atrás. Bíblias velhas, guardadas como relíquia. Mas ser educado em um lar cristão, onde a Bíblia é honrada, não tem privilégio maior. Mas se você não foi nesse lar, você pode tornar o seu lar um lar assim, a partir de agora, em nome de Jesus. Voltemos ao trilho, voltemos à Bíblia. Não sacrifique a verdade no altar da modernidade.